pessoal, boa noite. Boa noite para todo mundo aqui do distrito onde eu moro, do município, para todas as pessoas que vierem a ver essa live. O meu boa noite. Pessoal, mais uma vez eu venho aqui para falar a respeito da violência contra os professores no Brasil, que só cresce. Agora a gente, mais um caso que foi de uma professora, a professora Michele, do interior de São Paulo, que covardemente 3 alunos colocaram cacos de vidro na água que ela iria beber. E essa professora desconfiou que tinha algo errado porque tinha um bochicho na sala, algo diferente, e o professor, ele percebe rápido quando tem algo diferente acontecendo. E ela percebeu que tinham colocado os cacos de vidro na água para ela beber. Foi alertada por alguns alunos, parece, para que ela tivesse cuidado ao beber a água. Então, aí ela desconfiou, claro, olhou e tinha esses cacos de vidro. Se ela tivesse ingerido essa água, gente, com certeza o problema de saúde que ela teria seria muito sério. Poderia até morrer, porque ia descer cortando ela. E na pior das hipóteses, aliás, na melhor das hipóteses, ela ficaria com problemas de saúde, teria problemas sérios, provavelmente seria necessária cirurgia. Isso se ela não morresse. Gente, o que é que está acontecendo? Qual é a causa ou quais são as causas de tanta violência contra o professor? Tanta violência. Eu acredito que milhões no Brasil todo, milhões de pessoas viram o vídeo da professora chorando, ela desesperada, estava no hospital, pegou lá uma fila, 2 horas para poder tirar um atestado, por questões burocráticas, para poder ir para casa, sossegar um pouco a cabeça, se é que é possível. A escola, gente, misericórdia, o gestor da escola, o diretor, diretora da escola, sabendo o ocorrido, imediatamente era para ter dito à professora, ter falado para ela ir embora. Era o correto. É claro que depois, com calma, com mais tranquilidade, com o familiar, ela iria ao hospital para poder tirar atestado até de mais dias, para ficar em casa, para descansar, tentar descansar um pouco. Mas naquele momento, gente, a escola tinha, na pessoa do diretor, diretora da escola, tinha por obrigação de imediatamente mandar aquela professora para casa, que ela não estava em condições de permanecer na escola. Ela não estava, mas ela teve que ficar 2 horas em um hospital público, com certeza, para poder pegar o atestado para ir para casa. Isso é horrível. Eu me pergunto, meu Deus do céu, o que é que está acontecendo com as famílias? Por que é que os adolescentes, os jovens, por que esse ódio todo contra o professor? De onde é que nasceu, gente, esse ódio aos professores? Por quê? Tem que ter uma explicação. Tem que existir uma explicação ou explicações para isso. Porque não é possível
tantos casos de violência contra os professores, que é direto. Gente, isso foi parar nas redes sociais, até na TV. Agora, e os casos que não vão nem para uma rede social? Professores agredidos verbalmente, fisicamente, é todo dia, é todo instante. A violência contra o professor só aumenta no nosso país, só aumenta. Agora, de onde é que surge? Qual a origem? Por quê? Eu sei que na minha época mesmo, que os professores, gente, o professor era tão respeitado quanto os nossos pais, porque nós, em casa, antes de irmos para a escola, já a primeira coisa que nós escutávamos ao ir para a escola, dos nossos pais responsáveis, era: eu não quero saber de confusão na escola. Se eu receber uma reclamação do seu professor, da sua professora, você sabe o que é que vai acontecer aqui. E hoje, gente, a gente é praticamente direto, a gente vendo nas redes sociais a violência contra os professores. O que é que aconteceu com as famílias? Aonde é que está a culpa? Eu, na minha opinião, eu acredito que está nas famílias, mas também está no sistema de ensino público do país. Está na falta de punição para as famílias, para esses adolescentes. Porque se o adolescente não pode responder pelo um ato criminoso, porque foi um ato criminoso contra a professora Michele, pois que os pais respondam. E a lei que o governo federal diz que agora que os alunos que desrespeitassem, que atentassem, fizessem qualquer coisa contra o professor, os pais iriam responder. Cadê? Se no caso dessa professora, se que a escola, a direção da escola mandou logo a professora ir para casa, não, ela teve que ir para o hospital, fica lá, imagino que arrasada, porque é assim que fica, para pegar um atestado. Gente, as pessoas lá da escola, a direção não estava vendo, não, o estado da professora. É falta de empatia, é falta de solidariedade humana. As famílias perderam o pulso com seus filhos. Não existe punição nenhuma. Não existe punição para quem agride o professor, para quem ameaça a vida do professor, para quem atenta com a vida do professor. Não existe. Os alunos, as famílias, porque muitos e muitos professores já foram agredidos fisicamente por membros da família dos alunos. E isso acontece direto no nosso país. Direto, gente. Direto. O professor é o profissional mais desvalorizado. De todas as formas, é o mais desvalorizado no nosso país. E até quando? Até quando isso vai acontecer? Onde é que nós vamos parar com isso tudo? Onde é? Tem uma pessoa que eu sigo no Instagram, muitas pessoas o seguem, o Renato Casagrande, palestrante, ele é totalmente voltado para a educação, que ele fala: vai ter um apagão de professores, daqui a alguns anos vai ter um apagão de professores, ou seja, não vai ter mais quem queira ir para a sala de aula. Não tem. Porque quem é, meu Deus, em sã consciência, que vai querer ir para uma sala de aula para receber um salário imoral, para ser agredido verbalmente, fisicamente e até atentado de morte? Quem é que vai querer? Não vão. Eles não vão querer.
primeira coisa que é para ser feito urgentemente é uma punição severa. Uma punição severa. Pois se ele é menor, porque 13 anos, 14 anos, tá os bichinhos, eles não sabem o que estão fazendo. Estava só brincando. Era só uma brincadeira com o professor, mas não queria que a professora fosse se machucasse. Não, era só uma brincadeira. Os bichinhos, eles são crianças ainda. São delinquentes, projetos de marginais. Adolescente, qualquer pessoa que atente contra a vida de outra, ele é um delinquente, sim. Ele é delinquente. Pois já que judicialmente eles não respondem, pois que os pais respondam. Bota os pais na cadeia, faz os pais pagar uma indenização para aquele profissional. É isso que deve acontecer. Uma das coisas com urgência, deve acontecer isso. Boa noite a todo mundo, mais uma vez, que estão assistindo, a minha colega de trabalho, Alzeni, Mardônio, a Eliana, Rita, continuando aqui. Tem que haver o mais rápido possível uma punição, mas é uma punição rigorosa para esses delinquentes que atentam contra a vida dos professores. Tem que haver. Porque, infelizmente, o brasileiro, sabe quando é que ele sente? É quando mexe no bolso. Quando mexe no bolso dele, aí tem medo, aí, vixe Maria. Pois é isso para acontecer. O caso como a da professora Michele, ela tem que, primeiro, ficar em casa dias, no sossego do lar, ser acolhida pela família, amigos, para ela descansar a cabeça. Segundo, o Estado tem que se responsabilizar. Tem que haver uma indenização, sim, moral, para ela e todos que sofrem agressões. Mas essa indenização, quem tem que pagar é a família, que tem que ser processado, responder o processo e pagar indenização para aquele professor que foi ameaçado pelos seus filhos, que não tem limites. Porque não tem, os adolescentes não têm limites. A maioria absoluta dos adolescentes, dos estudantes, infelizmente, não tem mais limite para eles. Meu colega Fernando, professor Fernando, boa noite para você também. Não existe limite. Não existe. O que os governantes estão esperando? Que haja um assassinato em massa de professores? A própria direção. Meu Jesus do céu, que falta de humanidade. Um caso desse, gente, não é para a escola mandar, não, você tem que tirar um atestado. A direção tem que ter empatia, tem que ter humanidade, tem que ter Deus na vida e pedir e dizer, não, você vai para casa, você vai descansar, não se preocupe, que depois essa questão aí você vê. Mas não, a pessoa já está arrasada, está destruída emocionalmente e ainda é obrigada a passar 2 horas no hospital para pegar um atestado para poder ir para casa sossegar. Meu Deus do céu, mas que mundo cruel é esse? Que perversidade é essa que está nas pessoas? Onde foi, meu Deus do céu, que começou tudo isso? Por quê? O que gerou tanto ódio nas pessoas? Tanto ódio nos adolescentes contra os professores, as famílias.
Onde foi que acabou? Onde foi que se perdeu aquele respeito que tinham pelos professores? Como disse hoje a Andrea Vermont, que é uma psicóloga renomadíssima, o professor, como qualquer ser humano, não é perfeito. Misericórdia, mas o que está acontecendo com os professores hoje, gente, é demais. É demais. Quase 100% dos professores que estão na ativa hoje, eles estão doentes psicologicamente por tanta agressão que ele sofre. Ele é agredido por aluno, ele é agredido pelos pais do aluno, ele não tem empatia, ele não tem a solidariedade de gestão escolar, de nada. O que é triste. Além da professora ter sofrido esse atentado, a escola não deu um suporte para ela, meu Deus do céu. Que no mínimo era para ter dito, olha, uma pessoa da escola, nós vamos lhe deixar em casa, você vai para casa descansar. Essa parte burocrática, com mais calma você vai resolver. Mas não. Meu Deus do céu, meu Jesus, aonde é que a gente vai parar? Aonde é que nós vamos parar? Afinal de contas, os pais estão educando seus filhos da forma correta? Porque professor, ele é para ensinar. Quem deve educar, a obrigação de educar é dos pais. Mas hoje, infelizmente, eu vejo as pessoas falarem, meu filho aprendeu esse palavrão na escola, meu filho era assim e depois que foi para a escola, piorou. Gente, e por que em casa? Que a gente vê os adolescentes gritar com os pais, fazer tudo enquanto... isso que está acontecendo, ele está levando para a escola. Os alunos estão levando para a escola. A falta de respeito que não tem com os pais está fazendo a mesma coisa com os professores. Só que pior, gente. Porque o professor, ele está totalmente desamparado. Legalmente, o professor está totalmente desamparado. Ele é assassinado. Um professor pode ser assassinado a qualquer momento numa sala de aula e pronto, fica por isso mesmo. Não, são adolescentes, vai passar 3 meses lá num instituto lá, numa instituição lá e pronto. Aí depois de 3 meses vai sair, vai matar outra pessoa e assim vai. E os professores totalmente desamparados pela justiça, pela própria gestão escolar, que é lamentável. É lamentável. O professor passar por uma situação dessa, se obrigado a passar 2 horas num hospital, esperando por uma consulta para pegar um atestado arrasado. E isso acontece muito, acontece demais. Não é só lá em São Paulo, é em todo o Brasil que acontece. Em todo o Brasil. Os professores estão morrendo, os professores estão doentes. E qualquer hora, gente, pode haver um colapso grande nas escolas públicas. Porque não existe segurança para o professor, não existe política pública para proteger a integridade física, moral, psicológica dos professores. Não existe. Existe política pública para o aluno, só para beneficiar o aluno. Mas os professores ficam aí a Deus dará, pedindo a Deus para que volte com vida, volte sem nenhum problema da escola. Porque hoje o professor vai para a escola, mas ele não sabe mais como é que se volta para casa, não. Ele não sabe.
Antigamente a gente falava, os policiais, que é uma profissão de alto risco. O policial vai trabalhar e não sabe se vai voltar. O professor está do mesmo jeito, gente. Está do mesmo jeito, porque nada é feito para proteger. Não existe uma lei realmente que puna o que está matando tanto essa violência que está contra os professores e todo tipo de violência no nosso país é a impunidade. É a impunidade. Porque não existe lei para proteger os professores. Existe para proteger o aluno. Acontece, como a gente vê casos de crianças que são agredidas pelo professor. É correto? Não. Deve ser investigado, averiguado e as leis devem ser aplicadas com todo rigor. Mas contra o professor pode tudo. Bota veneno na água, bate, mata. É só professor. Como disse um deputado aí ano passado aí, com a professora lá em Santa Catarina. Ora, fulano não era até ontem, não era nada, era só uma professora. Tá desse jeito no Brasil. Quem foi que caiu ali? Quem foi que desmaiou? Foi um professor. Sabe que era outra pessoa. Professor, só é um professor. Não tem nada não. Quem foi que mataram ali? Foi um professor. Foi um professor? Não sei que era alguém mais importante. É só um professor. É só um professor. Só um professor. Ou seja, é nada. O professor no Brasil simplesmente passou a ser nada. A ser tratado como a escória do mundo. Agora, de um país que é o país mais corrupto da face da Terra, é uma das explicações também para isso. As famílias não colocam mais limite nos filhos. A maioria absoluta não coloca limite nos filhos. Meu Deus do céu, se chegar um aluno lá na sua casa, quando volta da escola, se chegar um aluno em casa, com qualquer coisinha, não, na mesma hora os pais vão à escola e o rebuliço é grande. Eu vou pegar, eu vou matar, eu vou agredir, dar polícia, e é desse jeito. Mas o professor não. O professor é ameaçado de morte, sofre atentado de homicídio e tem que passar 2 horas no hospital público para pegar um atestado para ir para casa. Que é de cortar o coração o vídeo da professora Michele. Tudo que ela estava querendo era ir para casa. Mas ainda teve que passar por essa humilhação. Então, é isso, gente. Que tem que ser feito, na minha humilde opinião. Primeiro, que haja punição com todo o rigor da lei. Todo o rigor. Pois se é menor de idade, pois se o bichinho não sabe o que está fazendo, só estava brincando, processa os pais, bota na cadeia e faz eles pagarem indenizações para os professores que são agredidos. Pronto. Faça isso. Pois o governo crie essa lei, bote para funcionar, porque a lei no papel, minha gente, não vale muita coisa não. Como já dizia alguém, papel aguenta tudo. Então é isso, gente. Mais esse desabafo, eu realmente foi de tantos casos, de tanta violência contra o professor, não tem como a gente não chorar vendo o vídeo da professora Michele. Não tem. Só se a gente tiver sangue de barata, que não chore. Quantas professoras, quantas Micheles da vida vão ter que passar por o que essa professora passou para que esta violência contra os professores acabe? Quantas? Deixa eu perguntar aí para todo mundo. Muito
Muito obrigado para quem me assistiu, para quem me ouviu. E é isso, pessoal. Todo mundo tem uma ótima noite. Fica com Deus. E que Deus possa, na sua infinita misericórdia, trazer paz, levar paz para essa professora, para a professora Michele.